existe uma questão de imprudência em termos de relação internacional, né? A gente acabou indo por um caminho muito ruim, um caminho que acabou agredindo um parceiro histórico do Brasil, um grande investidor estrangeiro direto, e a gente precisa cobrar do governo federal, que tem essa responsabilidade, que conduz a política externa, energia nas negociações. Então, a primeira coisa, a gente vai cobrar energia do governo federal nas negociações, que essas negociações sejam efetivas, né? Que tenham datas, que tenham prazos, que tenham ações concretas no US Trade Representative, no Departamento de Comércio, no Departamento de Estado. Então é fundamental um engajamento do governo federal nessa questão da negociação das tarifas. É fundamental isso nesse restabelecimento da boa relação com os Estados Unidos. E isso se faz com ações concretas, né? Com cronograma, com prazo, com planejamento. E isso precisa ser compartilhado com os setores, precisa ser compartilhado com os estados. E entendo que o governo, se precisar de apoio, poderá contar com apoio, deve pedir esse apoio, por exemplo, do Congresso Nacional. Então, é fundamental. Outra coisa fundamental é que o governo anuncie, né, imediatamente, assim como alguns estados já fizeram, aquelas medidas que vão servir de mitigação dos impactos. Então, os estados estão liberando linhas de crédito, estão liberando crédito de ICMS, tem um pacote para ser liberado. Eu acho que todo o setor produtivo está inquieto, né, e precisa ver essas medidas sendo divulgadas. Está demorando tem muito? Com certeza, já era para ter saído. Veja que as tarifas já entraram em execução, mas a gente ainda não tem clareza daquelas medidas que serão tomadas. Terceiro ponto, eu entendo que há de se estabelecer uma harmonia institucional. A gente entende que os poderes têm papéis na mitigação da crise. A gente não pode ter um poder se sobrepondo ao outro. A gente não pode viver essa escalada de crise. Então, os poderes têm que contribuir para desescalar a crise. A gente precisa respeitar as funções típicas de cada poder, como, por exemplo, a função típica do parlamento. Né? Qual o papel que cabe ao parlamento? O parlamento tem que ter autonomia, liberdade para legislar sem pressão. Então, qual é o papel que cabe ao parlamento? E o parlamento, né, o Congresso Nacional, tem um papel importante. O Congresso Nacional pode atuar nessa desescalada e os parlamentares precisam ter a tranquilidade. Pautando, aprovando leis. Faltando os projetos que estão na... Que estão... Por exemplo. Então, é necessário que o Congresso tenha tranquilidade para trabalhar e que o espaço de atuação de cada poder seja respeitado. Então, isso é uma coisa fundamental. Concretamente, a gente também, a partir dessa reunião, vai procurar os presidentes de partido. Então, muito breve, nós vamos fazer uma reunião com esses presidentes de partido para fortalecer a atuação parlamentar, para fortalecer a atuação das nossas bancadas no Congresso Nacional, para que eles tenham voz, para que eles possam, de fato, aí trabalhar também para desescalar a crise. Eu entendo que essa desescalada é um papel de todos. Então, a gente está aqui unido, dentro de um sentimento nacional, preocupado, né, com as consequências do que está acontecendo, pedindo aqui para que essa crise seja desescalada, para que cada um faça o seu papel. Nós vamos fazer o nosso papel nos nossos estados. Entendemos que tem um papel que o Judiciário tem que fazer, tem um papel que o Congresso tem que fazer, tem um papel que cabe ao governo federal. E nós vamos cobrar do governo federal essas ações, sem dúvida nenhuma. Governador, também falaram sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro, que o senhor fez visita, como é que foi essa visita? Nós falamos de todas as situações, né, e quando a gente fala em autonomia dos poderes, a gente está falando disso também. Como é que foi essa visita ao ex-presidente? Como estava o Bolsonaro, governador? E nesse contexto, qual que é o papel do Judiciário agora, governador? Eu acho que todo mundo tem que desescalar a crise. A gente já tem comentado aí, né, que o que tem acontecido, isso tem sido objeto de vários editoriais, de várias matérias. Eu acho que vocês mesmos têm narrado o que tem acontecido, né? Não é possível que a gente, sob pretexto de proteger determinados valores, a gente agrida outros. Então, eu acho que está muito claro o caminho que tem que ser tomado. E a gente precisa encontrar saídas. A saída está quando cada um cede um pouquinho. Então, está na hora de cada um ceder um pouquinho, fazer sua parte do que cabe para resolver. O Palácio do Planalto pretende... Governador, o Palácio do Planalto pretende divulgar Tudo aquilo que foi exposto aqui pelo governador Tarcísio. Este encontro ele foi organizado pelo governador Mauro Mendes para que nós debatêssemos essas ações que vêm nos inquietando. Durante todo esse tempo, todos nós, governadores, procuramos saídas alternativas para tentar minimizar essa crise. Mas ontem, realmente, ao ver um presidente da República, num comunicado nacional, dizer que não tem nada a falar com o presidente dos Estados Unidos,
realmente é algo que mostra a total insensatez de um presidente que, ao invés de preocupar com a economia do país, com empregos, com as empresas, com os investimentos internacionais, ele quer exatamente antecipar o processo eleitoral. É isso que causa indignação em todos nós. Ele não nos consultou para tomar essas medidas, mas nós estamos sendo penalizados. A situação de carnes hoje no meu estado de Goiás é preocupante. A queda do preço hoje é algo que preocupa todos nós, num setor que ele é um setor significativo na economia do estado de Goiás. Ora, se o presidente Lula não quer conversar e a ele interessa a crise, nós governadores não. Pelo contrário, nós queremos ampliar mercado e nós não queremos conviver com alguém que acha-se no direito de fechar o Brasil e penalizar o setor produtivo nacional. É isso que é inadmissível neste momento. E por isso eu acho que essa reunião de hoje, ela deu aqui algumas sinalizações, foram bem claras. Entre elas, que o Congresso também assumisse uma posição de mais independência, de mais coragem, para poder decidir. Não é possível um Congresso daquele. Eu vivi naquela casa 24 anos. Eu nunca vi um Congresso tão acovardado quanto se vê neste momento. Governador, mas os senhores estão associando, então, a aprovação da anistia, a conclusão é que acham que deveria ter anistia para daí conseguir associar alguma questão de negociação exterior? A pauta do Congresso eu conheço bem, conheço o regimento interno. Quem pauta é a maioria. Se tem maioria para pautar, que paute, que vote. Este é o sistema democrático, este é o sistema que nós vivemos nele. Não cabe a alguém querer refutar a vontade da maioria. A maioria daqueles que assinaram no requerimento de urgência e, ao mesmo tempo, na votação, o presidente tem que cumprir e tem que colocar em votação. Não tem essa tese. O parlamento é isso. Maioria, metade mais um. Botou a matéria em pauta, vota-se. Qual que é a conexão com o tarifácio? Isso que eu não entendi dos pontos. Não, anistia ou tarifácio? Tarifácio, a minha preocupação é que o meu estado está sendo penalizado. Todos os governadores aqui estão sendo penalizados. Mas qual que é a associação? Então vamos separar bem as coisas. Tarifácio é o motivo que fez com que nós estivéssemos aqui também hoje. Preocupação com a economia dos nossos estados. Quem vai ser penalizado? Estados e municípios, em primeiro lugar. Segundo lugar, sobre o problema anistia. Como é que se vota no Congresso Nacional? Maioria determina, pauta a matéria e vota-se a matéria. É isso aí. O senhor é a favor? Então são como? Dessa matéria? Sempre fui, sempre deixei claro e disse que chegando à presidência da República é o primeiro ato que eu assino da anistia ampla, geral e restrita. Já disse isso e repito aqui mais uma vez, tá bem? Essa é uma decisão do presidente da República. Chegando lá, sendo eleito, eu tenho as prerrogativas daquilo que realmente tem o respaldo da população. Essa é a prerrogativa do indulto, é do presidente da República. Governador, vocês falaram sobre... Ex-presidente Jair Bolsonaro da anistia, o senhor é a favor? Disse isso. Presidente, eu vou anistiar todos. Vou anistiar todos do dia 8 de janeiro, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. Governador, a gente teve aqui reunidos alguns governadores que se colocam como eventuais presidenciáveis para 26. Vários. Vocês conversam sobre isso? Como é que tem sido esses diálogos? Com todo respeito, ó, tá o Zema, tá o Tarcísio, tá o Ratinho, tô eu. Todos nós aqui somos pré-candidatos. Sem problema, espaço para caminhar o Brasil inteiro. Não tem problema, dificuldade alguma. Tá certo? Agora, o que você não pode assistir neste momento, e tem vários repórteres aqui que são repórteres experimentados no Congresso Nacional. Certo? Vocês nunca viram maioria deixar de ser pautada. O resultado se curva a decisão da maioria. Eu, a vida inteira, presenciei os momentos mais delicados do Congresso. E sempre o Congresso respeitou a vontade da maioria. Nunca se contestou o resultado do placar. Desceu o resultado, todos nós. Quem ganhou, aí pro abraço. Específico, tá certo? Não cabe a mim aqui julgar. Eu quero deixar claro a você que eu convivi num Congresso Nacional que não tinha
sessão virtual, não tinha votação virtual e que era extremamente ativo e que nós sempre fomos extremos debatedores dos nossos temas, mas sempre com respeito enorme ao regimento da casa, tá certo? Regimento da casa é que prevalece. Ou seja, não se vota a matéria por quê? Tem maioria? Por que é que não vota? Então, quando União e PP vão sair do governo, governador? Olha, para mim, eu devia ter saído desde o começo do governo Lula. Não devia nem ter entrado, tá certo? Se é para uma pergunta, não deveria nem ter entrado no governo, tá certo? Eu espero que na primeira reunião do Executivo agora já fique definido que realmente nenhum membro do partido nosso, da União Brasil, possa ter cargo no governo do presidente Lula. O senhor vai se reunir com o presidente Lula para falar sobre o tarifaço, sobre os impactos que vai trazer para o estado de Goiás? Se eu vou reunir com ele, bom, eu estou aguardando as medidas dele. Eu já tomei as minhas em Goiás, eu já tenho um fundo de equalização, eu tenho um fundo de estabilização fiscal, eu fui na Bolsa, no B3, terça-feira, e ainda lancei um outro fundo de direito creditório para financiar. Então, eu já fiz a minha parte. Estou querendo saber a dele. Cadê a dele? Ele vai fazer o quê agora? Como que o senhor avalia esses encontros que o presidente tem tido com o PSD, com a União, cobrando um pouco mais de fidelidade da base? Se ele chamar o senhor para uma conversa e cobrar essa fidelidade, partido do senhor, como que o senhor defende isso? Mas qual fidelidade? Eu sou o mais longevo adversário do Lula. Mas ele tem convidado os partidos da base. Provavelmente na sua infância eu já era, tá certo, opositor ao Lula. Eu comecei um enfrentamento com o Lula quando ele criou o MST. Em 1986 eu criei o DR. Ele foi candidato em 89, eu fui candidato contra ele. E de lá para cá são exatamente 40 anos que nós temos esse enfrentamento. Eu sempre disse essa incapacidade do Lula. Como é que discutiram a questão dos Estados Unidos associarem decisão judicial brasileira e misturar a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro com questões tarifárias e comerciais? Isso foi tratado? Tem uma tentativa de tentar separar as duas coisas nesse diálogo também, na visão dos senhores? Lógico, sem dúvida alguma que tem, tá certo? Isso tem um objetivo total. Em primeiro lugar, você está tratando daquilo que interessa na nossa economia, tá certo? O tarifaço. É inaceitável uma tributação como essa e o garroteamento da economia dos nossos estados. O segundo ponto que você coloca, tá certo, em relação a esse fato específico, que é a relação ao problema do governo em as decisões. O primeiro passo. Quais foram as decisões que foram tomadas? Hein? Quais provocações que levaram a isso? Então essa posição eu já deixei claro. Qual seja, o Supremo Tribunal Federal deve sempre, em decisões como essas, delicadas como estão, deve sempre ouvir o pleno. É isso que eu tenho colocado sempre. Decisões monocráticas só fazem acirrar o clima entre ali os membros e também junto à população. Neste momento se deve pautar pelo equilíbrio. O Congresso Nacional bota a matéria em votação, a maioria define. O Supremo bota a matéria em votação e a maioria decide. É assim que se governa. Não tem outro tipo de improvisar, isso é democracia. Qualquer um desses itens que você possa cercear esse rito, você está descumprindo regras do Estado Democrático de Direito. É isso aí que tem que ser dito com muita clareza e com muita coragem de enfrentar tudo isso. Governador, o Tarcísio disse que todo mundo precisa ceder para pacificar o país. De que maneira o STF deveria ceder num julgamento de uma ação penal? Levar para o pleno. Está aí a resposta. Levar para o pleno. Ninguém contesta a decisão judicial, é do pleno. Tudo bem. Agora, a Câmara dos Deputados, qual é a decisão final? É da maioria do plenário? Sim. Não se contesta. Isso é democracia. Você tem que entender que quem faz maioria comemora, ganhou. Certo? Você faz maioria na Câmara, você faz maioria no Senado, você faz maioria no Supremo. Então, se o presidente Jair Bolsonaro for condenado no pleno, não tem nenhuma contestação? Ué, mas peraí, eu não estou prejulgando, eu estou dizendo que a decisão é do pleno. Agora, eu não sou da tese do achismo, não cabe a mim achar o que os ministros e como eles vão votar. Cabe a mim defender as teses às quais eu me comprometo a cumprir. No regime, no Estado Democrático de Direito, se cumpre as funções. Tá certo? O presidente da República tem a sua função, o Executivo e o Legislativo, com total independência.
Agora, não são decisões monocráticas em nenhum dos poderes. Um cidadão só não pode dizer o que vai votar na Câmara ou no Senado. Um ministro só não pode dizer o que seja a definição do Supremo. Entende? Então, quando você tem essa decisão, você tem coragem de ter o resultado. Pronto, acabou. Não tem nenhum constrangimento de debater esse assunto. A maioria ganhou. E pronto. Está decidido. E vamos continuar a vida. É assim que se governa.